Bom, então, mais uma vez, pessoal, sejam bem-vindos à aula do dia 24 de março, né, da disciplina de Álgebra Linear do Cefet Campus Curvelo, curso de Engenharia Civil, né? Bom, pessoal, a ideia da aula de hoje é que a gente discuta um pouco os temas que foram tratados nos vídeos que eu postei para vocês, né, no fim de semana. Foram vídeos curtinhos da Khan Academy, tratando sobre a questão de autovalores e autovetores, né? E diagonalização de matrizes. Então, a ideia é a gente discutir um pouquinho esses temas, fazer alguns exercícios, enfim, colocar em prática, né, a teoria que foi apresentada nesses vídeos, tá? Nós temos agora um número bastante reduzido de aulas, né? Nós temos a aula do dia 31, e depois acho que mais uma ou duas aulas no mês de abril, e aí a gente já encerra o semestre letivo. Então, com a maior razão, a gente precisa que esse sistema, né, de vocês verificarem, assistirem os vídeos que são postados, ele funcione para que a gente tente abarcar a maior parte da ementa possível, né, e de forma que isso não gere prejuízo depois para as disciplinas seguintes. Então, vamos lá. Bom, eu vou, então, gente, não me atendo aos detalhes técnicos, uma vez que eles estão no vídeo. Então, mesmo que porventura alguém não tenha visto, né, pode vê-los depois, a ideia aqui é mais dar uma geral para que a gente possa treinar, ou seja, fazer exercícios, né? Bom, então é o seguinte, primeiro, dado uma transformação linear, né, de um espaço Rn para um espaço Rm qualquer, claro que aqui a gente vai acabar trabalhando muito mais com esses espaços sendo R2, R3 e tal, no máximo R4, para as contas não ficarem muito grandes, mas as ideias, elas em tese, são aplicáveis a outros espaços também, tá? Então, autovalores e autovetores. Então, pessoal, o que eu estava dizendo é o seguinte, vamos imaginar que a gente tem uma transformação linear de um espaço Rn para um espaço Rm. O fato dela ser linear significa que ela preserva a estrutura de combinação linear, ela leva soma em soma e ela preserva o produto por escalar, né? Nós já tínhamos visto nas últimas aulas que uma transformação linear ela pode ser representada por uma matriz. Tá? Então, uma coisa que a gente já pode começar a se habituar é que as transformações lineares vão ser representadas por matrizes, desde que para isso eu estabeleça, né, uma base para o espaço domínio e uma base para o espaço contradomínio. Então, se eu tenho aqui uma base beta, base do espaço Rn, e uma outra base, vou chamar de C, tá? Mas não precisa ser a base canônica, não, uma base qualquer. Uma base do espaço de chegada, do contradomínio, a gente consegue uma representação de T da base B para a base C, tá certo? Que nada mais é, só relembrando rapidamente o processo, que a gente pegar cada vetor da base B, a base B é uma base de Rn, então ela tem N vetores, né? Sei lá, vamos chamá-los de V1 até Vn, tá? Essa representação aqui matricial é feita assim, a gente acha o T de V1, o T de V2, o T de V3, até o T de Vn, né? Ou seja, acha as imagens de todos os vetores da base B. Depois que a gente achar essas imagens vão estar onde, né? No contradomínio, ou seja, em Rm. Se elas estão em Rm, elas podem ser escritas como combinações lineares dos vetores da base C. Aí eu escrevo T de V1 como combinação linear dos vetores da base C, obtenho então esse T de V1 escrito na base C, com as suas coordenadas, vamos supor que sejam, sei lá, A1 até AM, mesma coisa aqui, tá? Etc e tal, e aí eu empilho esses vetores e pronto. Na verdade, eu tinha que ter colocado dois índices ali para ficar certinho, gente, mas é só para ter uma ideia, tá? Vou colocar assim, então. Então, em termos de processo, o que ocorre é isso. Eu pego a base do espaço de saída, pego os vetores da base e aplico a transformação. Então, vou achar T de V1, T de V2, T de V3, T de V4, etc.
Achei cada uma dessas imagens. Essas imagens estão no espaço de chegada, ou seja, no contradomínio. Então, elas podem ser escritas na base do contradomínio, que é a base C. Eu vou escrever tudo na base C. Peguei as coordenadas do T de V1, coloquei como primeira coluna. Peguei o T de V2, escrevi na base do espaço de chegada, né, no contradomínio. Peguei essas coordenadas, empilhei e virou a segunda coluna, etc., até o T de Vn, cujas coordenadas virarão a enésima coluna. Isso aqui, ó, é a representação da transformação linear da base B na base C, tá? Bom, então, toda transformação linear em espaços de dimensão finita fica identificada, módulo, uma definição ali de bases do domínio e do contradomínio, como uma matriz. Portanto, não tem muito problema a gente pensar sempre nessa ponte, né, nessa identificação entre matrizes e transformações lineares. Isso vai funcionar sempre para espaço de dimensão finita, tá? Bom, muito bem. De qualquer maneira, o que acontece? Algumas transformações lineares vão ter representações matriciais que não são muito interessantes, no sentido de que elas não economizam contas, elas podem complicar os cálculos e, consequentemente, complicar o estudo dessas transformações lineares. O que a gente vai fazer hoje é uma busca por uma representação ideal. E qual é a representação ideal? É uma matriz diagonal, tá? Ou seja, seríamos, digamos, um pouco mais felizes na álgebra linear se toda transformação linear pudesse ser representada numa determinada base como uma matriz diagonal. Então, esse seria o nosso sonho de consumo, tá? Como a gente vai ver, isso não é possível sempre. Nem toda transformação linear pode ser representada assim, mas a gente vai fazer o estudo com base naquelas que podem ser representadas, tá? Bom, então, vamos só definir aqui o que é essa matriz diagonal, para a gente já ter clareza, né, de onde a gente quer chegar. Uma matriz diagonal, pessoal, lembrando isso, né? Primeiro, uma matriz diagonal é uma matriz quadrada. Ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então tem que ser uma matriz AN por N, N linhas, N colunas, tal que, se I diferente de J, então o elemento da iésima linha, jésima coluna, é zero. Ou seja, todos os elementos são nulos, exceto, possivelmente, os da diagonal principal. Tá? Então, uma matriz diagonal por exemplo, essa matriz A aqui 2 por 2, ó, ela é diagonal. Todo elemento fora da diagonal principal, a diagonal principal está aqui, né? Fora dela, os elementos são todos nulos. A diagonal principal, pessoal, os termos da diagonal principal, eles são sempre com um número de linha igual ao da coluna. Olha, esse elemento aqui é a primeira linha, a primeira coluna. Aqui seria a primeira linha, a segunda coluna, são diferentes, então deu zero. Aqui também, né? Segunda linha, primeira coluna, são diferentes os índices, então deu zero. E aqui o elemento da segunda linha, segunda coluna, ele pode ser não nulo, tá? Então, na diagonal principal, que é onde você tem os elementos linha igual a coluna, número da linha igual ao número da coluna, pode ser o que quiser. Fora deles, ou seja, I diferente de J, aí os elementos têm que ser nulos. Então, essa aqui é uma matriz diagonal. E você tem outros exemplos. Pode pegar, por exemplo, a matriz 3 por 3 diagonal, olha. Tipo, coloca, sei lá, 1, 2, 3 aqui na diagonal principal. Os outros elementos precisam ser zero. Então, isso aqui é diagonal. E essa matriz aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que é a identidade, é diagonal também. Vou trocar aqui por I para a gente lembrar que é a identidade. É diagonal.
né, a matriz diagonal mais famosa, né, é a identidade. E, por fim, eu vou colocar esse exemplo aqui, ó, de uma 4x4, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0. Essa matriz não é diagonal. Por quê? Porque a diagonal principal está aqui, né? E claramente a gente tem um elemento fora da diagonal principal que não é zero, que é esse cara aqui, né? Matrizes diagonais, todos os elementos fora da diagonal principal precisam ser nulos. Vê se tem alguma dúvida aqui. Pessoal, eu não posso esclarecer questões da prova, né, gente? Não faz sentido, né? Numa prova presencial, isso também não aconteceria. Se for alguma questão de interpretação, ok, mas eu não posso auxiliá-los a resolver a prova, né? Bom, muito bem. Então, aqui a gente tem exemplos, né, de matrizes que são diagonais e aqui exemplo de uma matriz que não é diagonal, tá? Muito bem. Matrizes diagonais tem uma série de vantagens. Uma que já é simples a gente ver é que é fácil de manipular algebricamente, né, com essas matrizes, é fácil fazer conta com elas. Então, por exemplo, se eu tiver uma matriz diagonal, vamos colocar uma 2 por 2, tipo 1, 0, 0, 2, se a gente for fazer A ao quadrado, por exemplo, ou seja, 1, 0, 0, 2 vezes ela mesma, isso aqui vai dar a primeira linha, a primeira coluna, né, vai dar 1 vezes 1, 0 vezes 0, ou seja, dá 1 ao quadrado. Tá? Aí, primeira linha, segunda coluna, 1 vezes 0, 0 vezes 2 dá 0, depois 0 vezes 1, 0 vezes 0 dá 0, e enfim. O que aconteceu aqui não é um caso isolado, isso vai acontecer sempre. Se você pegar uma matriz diagonal, as operações feitas sobre elas, de potências, por exemplo, são feitas apenas na diagonal principal. Então, se eu tiver que achar A elevado a 1000, essa mesma matriz aí, A elevado a 1000, isso é 1002 elevado a 1000, que eu estou dizendo que isso coincide com elevar cada um dos termos a 1000. Bom, então as matrizes diagonais elas têm uma série de facilidades, tá? Como eu falei, o nosso objetivo é tentar representar as transformações lineares por matrizes diagonais, embora isso não aconteça em 100% dos casos. Para isso, a gente tem que introduzir um conceito que foi feito lá no vídeo, né, de autovetor. Autovetor e autovalor. Vamos colocar os dois juntos, que eles estão interligados. O que é um autovetor e um autovalor? Tá? Bom, geometricamente fica mais fácil a gente enxergar o autovetor, ele é visualizável. Autovetor, gente, é uma direção que é preservada pela transformação linear. Ou seja, você aplica a transformação linear e uma determinada direção fica invariante, ou seja, ela não muda de direção, tá? O vídeo, inclusive, apresenta um exemplo interessante, que é a reflexão em torno de uma determinada reta, né? Acho que até a reta y é igual a x, salvo engano. Mas a gente pode pensar até de forma mais simples na reflexão em torno de um eixo, o eixo do x, por exemplo, que fica ainda mais fácil de ver. Vamos imaginar que a transformação linear seja pegar um vetor e refletir esse vetor em torno... Opa, fingir que isso aqui é um vetor, né, gente? Fazer assim. Pegar esse vetor e refletir esse vetor aqui em torno do eixo do x. Bom, tá, a gente já fez, inclusive, a matriz de transformação,
matriz de representação dessa transformação linear, né? Mas observem que se a gente pegar um vetor que seja paralelo ao vetor i, ou seja, um vetor na direção aqui 1, 0, né, na direção do eixo do x, quando eu faço a reflexão desse vetor em torno do eixo do x, ele fica igualzinho ele estava. Ele não se altera, né? Esse vetor verde, que eu coloquei ali antes, se eu fizer a reflexão, ele altera. Ele vai sair ali daquela posição e vai vir para cá, ó. Né? Ele reflete, então esse ângulo fica igual a esse, o comprimento é o mesmo, mas ele muda. Tá? Então, o T de V aqui, se eu imaginar que o V o T é a reflexão, né? O T de V ele não é paralelo ao V, não. A direção foi alterada. Agora, se eu pegar um vetor que está no próprio eixo que eu estou usando para reflexão, aí sim, esse vetor vai ficar fixo. Né? Então, refletir esse vetor rosa em torno do eixo do x ou não refletir, dá na mesma. Os autovetores são, então, direções invariantes para a transformação linear. Opa. São direções invariantes pela transformação linear. Isso significa dizer duas coisas, tá? Primeiro, um autovetor não pode ser zero, porque ele tem que ser uma direção. Zero não determina a direção, tá? Então, autovetor nunca é nulo. E segundo, se ele é invariante pela transformação linear, quer dizer que quando eu aplico T de V, isso tem que dar um múltiplo de V. Para isso acontecer, pessoal, uma coisa que a gente já percebe é que essa transformação linear não pode ser de um espaço W para um espaço U diferente, porque T de V, que é a imagem do V tem que ser um múltiplo de V, então a imagem tem que estar no mesmo lugar que o V, no mesmo espaço que o V. Portanto, para a gente ter autovalores e autovetores, eu já preciso restringir a transformação linear a ser uma transformação de um espaço V nele mesmo, tá? Então, eu só posso falar de autovetor e autovalor para transformações lineares de um espaço vetorial nele mesmo. É o que a gente chama de um operador linear. Tá? Então, operador linear é uma transformação linear de um espaço nele mesmo, tipo T do R2 para R2, ou T do R3 para R3, ou T dos polinômios de grau menor ou igual a 3 para os polinômios de grau menor ou igual a 3, isso é um operador linear. Tudo que a gente vai falar na aula de hoje vale, né, faz sentido apenas para operadores lineares. A transformação tem que ser de um espaço nele mesmo. Isso às vezes é chamado de endomorfismo também, mas o nome mais comum é operador linear. Então, eu preciso, para ter um autovalor, um autovetor, perdão, que esse vetor seja não nulo e que a imagem desse vetor seja um múltiplo desse vetor. Dizer que é um múltiplo do vetor é dizer que o T de V está na mesma direção do V. Tá? Fazendo jus ao que eu falei ali, um autovetor é uma direção invariante. Né? Então, V diferente de zero, T de V igual a um certo lambda V. Isso quer dizer, olha, em termos de um diagrama, que se aqui estiver o vetor V, quando eu aplicar o T de V, né, o T ao vetor V e for achar o T de V vai estar na mesma direção desse aqui. Pode alterar o sentido, talvez esteja para lá e não para cá. Pode alterar o módulo, mas não pode alterar a direção. A direção tem que ser a mesma. Tá? Então, recapitulando, um autovetor é um vetor não nulo, tal que T de V seja um múltiplo de V, de forma a que, então, o V seja uma direção invariante pela transformação linear. Caso geométrico mais simples de V, reflexão em torno de um eixo, por exemplo, você pegar um vetor naquele próprio eixo, aquela direção inteira vai ser invariante. Tudo bem. Então, lembrar dessas duas hipóteses aí que caracterizam um autovetor, tá?
O vetor tem que ser não nulo e invariante pela transformação, ou melhor dizendo, pelo operador. Então, T de V tem que ser igual a lambda V. Pessoal, já falei sobre essa questão do teste, tá? Isso é uma prova, eu não posso tirar dúvidas de vocês como fazer as questões da prova. Se tiver alguma dúvida com relação ao enunciado, ok, tá? Mas as dúvidas com relação à matéria têm que ser discutidas antes da prova. Professor, a dúvida, eu acho, das pessoas não é sobre as questões da prova. A dúvida que a gente está tendo é sobre a divisão de notas que teve lá, porque apareceu a porcentagem hoje e a porcentagem, pelo menos de mim e da maioria das pessoas que eu acredito que estão falando aí, apareceu muito baixa a porcentagem. E a gente acredita que o motivo é que, como eram muitas questões certas, né, que a gente tinha que marcar, marque a correta ou marque a errada, por exemplo, se a gente esqueceu de marcar uma, a questão foi considerada totalmente errada. Isso aconteceu, por exemplo, em materiais de construção. Aí a professora falou que vai ter que corrigir à mão, no caso a prova, porque o CIGA estava considerando de uma forma muito muito baixa os valores, entendeu? Porque estava fazendo essa ou acerta tudo ou não acerta nada. Então é isso que o pessoal está querendo saber se essa nota foi calculada assim, entendeu? Se o senhor programou ela para ser calculada dessa forma. Tá bom. Eu ia falar sobre isso no final da aula, mas já que tocaram no assunto, né, tudo bem. Olha, eu não sei o que aconteceu na outra disciplina, né? Enfim, inclusive, são disciplinas diferentes, professores diferentes e approaches diferentes da coisa, tá? Mas as questões, elas podem ser de única escolha, quando elas têm uma única resposta. Ou elas podem ser de múltipla escolha, quando há mais de uma resposta certa. Nos enunciados, falava isso lá, né? Falei, olha, marque todas as opções que contiverem uma afirmação verdadeira. Marque todas as opções que tiverem isso e aquilo. Marque todas. Então, em todos os casos em que a questão era de múltipla escolha, pessoal, isso estava explicitado no enunciado, tá? A correção é baseada na resposta. A resposta só é correta se vocês marcarem todas as corretas. Se uma das opções estiver errada, o sistema entende corretamente, porque essa é a forma de correção, que a questão está errada. Tá? E essa questão é equivalente, inclusive, a colocar as opções assim. Você pode colocar as afirmações, né? Tipo, considere as afirmações. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você coloca nas opções assim. São verdadeiras. Apenas apenas a A. Não, a A e a B. A B, a C. A D. Isso é a mesma coisa. É só uma forma diferente de montar uma questão exatamente desse jeito. Em que você tem que saber quais são as afirmações verdadeiras. A questão só é correta se vocês acertarem todas as verdadeiras. Se tiver uma errada, a questão é considerada errada, sim. E na primeira prova já funcionou dessa... a primeira prova já começou dessa forma, não, perdão. Eu não apliquei outra prova nessa turma, perdão. Mas, enfim, o tipo de questão, né, que se coloca lá pressupõe o acerto de todas as afirmações desse determinado tipo. Por isso, a ênfase dada aos enunciados, né, nos enunciados, de que vocês deviam marcar as opções todas as opções que continham uma resposta correta, tá? Então, respondendo mais claramente a sua pergunta, né, o percentual que aparece lá já é o percentual total que vocês obtiveram nessa avaliação, tá? Entendi. Então já está calculando geral mesmo, né? Aquilo ali é o percentual geral, tá? Caso a maioria tenha ido mal, não tem como dar uma ajuda a gente, professor? Pessoal, eu posso até olhar, assim, eu olhei rapidamente, acho que ontem, né, mas não tinha finalizado ainda, então não tinha o total das participações, tá? E eu acho que, de fato, a avaliação, ela deve ser processual. Eu só acho que tem uma questão muito difícil de ser remediada, gente, que eu já tenho alertado essa turma por diversas vezes, né? Não há participação de vocês não têm dúvida antes da prova, vocês não têm dúvida antes da aula, vocês não têm dúvida da lista de exercício, né? Da lista de exercício não avaliativa, ou seja, se vocês não se predispuserem
a estudar de forma antecipada e trazerem as dúvidas para que elas sejam discutidas aqui, elas vão aparecer onde, gente? Na hora da prova, que é um momento em que não há intercessão do professor, e não pode haver. Então, assim, volto a dizer, eu não tenho problema em a gente pensar em uma questão processual, desde que isso vale a pena, entende? Porque senão a gente vai apenas ficar passando pano, como o pessoal fala, né? E isso eu acho que não vale a pena. E eu não sinto dessa turma, falo com toda sinceridade, eu já tive outros momentos aqui, de certa forma, de um desabafo com vocês, dessa não participação. Vocês não participam, vocês não trazem as dúvidas. Acho que, de forma geral, não veem os vídeos que são postados. E aí, gente, como é que vai acontecer isso? Vai ser o quê? Entende? O que é que se espera que vai acontecer na hora da prova? Né? Sim. Sabe, fica uma coisa meio óbvia. A menos que haja alguma coisa assim muito fora do padrão, tá? A tendência é que as notas não sejam boas mesmo. E não é que a prova tenha sido feita com essa finalidade, é que qualquer prova feita nessas bases tende a ter esse resultado. Se eu for fazer uma prova agora, se for assim, vamos fazer aqui, Fred, vem cá, vamos fazer uma prova de, sei lá, astronomia, tá? O professor deixou os vídeos aqui, os exercícios, não sei o que, você tem que se preparar para a prova. Eu não assisti os vídeos, eu não perguntei para o professor, não tive dúvida nenhuma. Eu vou fazer a prova. Qual a expectativa de que eu vá bem, gente? Então, eu acho que no regime remoto, uma coisa que se perdeu um pouco foi essa noção da coisa, porque eu acho que pelo menos no presencial, né, isso ficava mais claro para vocês. Olha, eu não estudei, eu não assisti às aulas, não estudei, não fiz os exercícios, eu mais ou menos sei, né, gente, que exceto se houver uma coisa muito fora do padrão, eu não devo ir bem na prova. Porque para a maior parte das Professor, pessoas, só um minutinho para eu terminar meu raciocínio. Para a maior parte das pessoas, e eu me incluo nelas, né, que a gente está dentro ali na parte normal da curva, né, a gente precisa estudar para conseguir fazer a avaliação. A gente não tem uma aprendizagem tão rápida a ponto de, opa, eu olhei aqui, já posso fazer a prova. Tem pessoas que são assim, as pessoas que estão fora da parte normal da curva. A maior parte das pessoas, volto a dizer, me incluo nelas, não estão, tá? Então, o que eu estou dizendo, e que eu já tinha dito de outras vezes para vocês, e acho que vocês não levaram em consideração. Se não houver um engajamento, gente, e eu sei que o regime remoto emergencial, ele é diferenciado, que algumas pessoas têm mais dificuldade em adaptação a isso do que às aulas presenciais, fato. Entretanto, não justifica essa vacuidade de participação. Não há nunca nessa turma dúvidas sobre nada. Essas dúvidas vão aparecer quando? Aí eu vou olhar o WhatsApp lá, tem 58 mensagens. Quando? Quando as pessoas perceberam que as notas são baixas. Isso não está certo, gente. Vocês vão me desculpar, mas isso não está certo. Eu não posso cobrar que eu tenha uma nota boa se não houve um envolvimento para isso. Isso seria absolutamente extraordinário, né? Para a maior parte das pessoas, e volto a dizer, me incluo nesta, né? Esse resultado bom vem fruto de uma série de questões ali, de envolvimento, de esforço, de assistir aula, e assistir aula não é colocar o avatar de vocês aqui, gente. Né? E aí, quantas aulas foram dadas aqui apenas para Avatar? Então, assim, volto a dizer, não há problema em pensarmos em uma avaliação processual. Pode ser que num determinado momento, por uma determinada circunstância, o aluno não foi bem e, posteriormente, ele conseguiu resolver aquilo e demonstrou as competências e habilidades demonstradas. O que eu estou tentando deixar claro, por meio de todo esse falatório, é: olha, se não houver um envolvimento individual, né, cada um ali, frente a essa disciplina, estou falando em relação a essa, mas evidentemente que vale para outras também, mas para essa disciplina em específico, que é o que a gente está discutindo, a gente pode fazer essa avaliação hoje, a gente pode fazer ela amanhã, a gente pode fazer ela depois de amanhã, e o resultado vai ser ruim do mesmo jeito. A menos que hajam situações extraordinárias, as quais, evidentemente, eu não preciso aqui descer a detalhes, tá certo? Tinha alguém querendo falar? ô Se vocês professor, puderem... sou eu. Ô professor, não discordo da sua colocação. Realmente, a gente tem que ter mais engajamento, assim,
Eu, pelo menos, falo por mim, assisti todas as suas aulas. Assisti Sim, mesmo estando eu aqui. sei disso. Inclusive, foi minha bebê assistindo junto comigo. Só Sim. que também não discuto a maneira de correção que foi configurada a prova. Porém, ao meu ver, como você associou, quando a gente não há uma possibilidade do professor ajudar você a resolver uma prova quando é presencial, também não há agora. Só que quando é presencial, essas questões que você colocou, que a gente só marcou as respostas, a gente tinha que resolver, fazer um cálculo por trás disso. Assim, no meu ponto de vista, eu acho que se fosse no presencial, teria uma flexibilização melhor da gente chegar para você e dizer, não, olha aqui meu cálculo, eu resolvi até esse ponto, estava correto, as questões que talvez eu errei lá num sinal lá, e aquele vetor não estaria lá como correto para mim, mas que era que eu tinha que ter marcado. Aí eu acho que teria isso, sabe, de você fazer uma correção mais minuciosa. E realmente que você disse que, igual aquelas questões, marque se a primeira, a segunda, a terceira está correta, a quarta. Não discordo, mas eu acho que essas matérias de cálculo, para esse tipo de questão, acho que fica um pouco pesado. Talvez, não sei se você está disposto a, nas próximas avaliações de álgebra, tentar rever esse tipo de questão para a gente ter um pouco mais de chance, porque realmente a questão é longa. Aí você resolve letra A, B, C, D, E. No caso, tinha algumas que era até G, né? Aí a gente ia lá e Isso. resolve. Só que você erra uma e errou a questão toda. Eu acho A que isso questão fica um toda. pouquinho pesado. Igual eu, na primeira, eu tirei 0 porque eu realmente só fui lá abrir porque eu queria resolver a questão. Em 100 minutos eu não ia resolver. Por mais que talvez dê, né? Mas eu só abri mesmo na intenção de copiar as questões e tentar resolver. Aí depois eu lancei as respostas, tanto que eu te mandei um e-mail perguntando, você me respondeu. Sim. Só que eu acho que o tipo de questão talvez não, assim, seja adequada, mas a gente ainda não está preparado para esse tipo de coisa. Eu errei. É o meu ponto de vista, como você colocou o seu. Respeito e tudo, mas sim, eu tenho esse ponto de vista. Talvez se você conseguisse pensar nisso para a gente depois, e realmente pode ter sim várias dúvidas, só que eu, pelo menos, eu tenho um colega que era o que estava comigo quando era presencial, só que eu tranquei a faculdade por motivo de saúde. Aí quando eu voltei, ele já estava um pouco mais à frente, que ele chama Ricardo. E ele não faz álgebra agora. Mas eu tiro muita dúvida com ele, porque na minha forma de estudar, com um colega, eu consigo entender melhor. Aí ele consegue me ajudar bastante. Nas resoluções das questões, eu consulto ele, eu faço alguma coisa, mando, tem dúvida. Só que, assim, isso sou eu, né? Eu não posso falar pela turma. Mas se você conseguisse repensar uns tipos de questão que fosse mais fácil da gente não se estrepar tanto, seria melhor. Entendi, Lilian. Olha, não vejo problema em rever, né? Nada. Inclusive, não vejo problema em rever o próprio tipo de avaliação, né? Embora esse tipo de avaliação que eu estou utilizando, ele é utilizado em diversas outras instituições federais, sobretudo, tá? Exatamente com esse critério. São afirmações, se o aluno errar ele erra a questão toda. Mas não tem problema em repensar isso, tá? Não vejo problema, não sou inflexível com relação a nada disso, gente. A inflexibilidade que eu tenho é só com relação a essa não participação. É claro que podem ter casos pontuais, como esse que a própria Lília relatou, mas eu não acredito que isso seja a média, né? De fato, não acredito. Então, assim, posso até estar enganado, mas pelos meus, acreditem se quiser ou não, 20 anos de experiência docente no ensino superior, né? Não é isso que a minha experiência mostra. Isso mostra quando, toda vez que a gente tem uma turma em que não há dúvida, você pergunta assim, pessoal, véspera da prova, gente, quais são as dúvidas? Não tem dúvida, você pode ter certeza que as notas vão ser todas baixas. Por quê? Porque essa ausência de dúvida significa que as pessoas não estudaram, porque ao estudar, naturalmente as dúvidas surgem, tá? Só complementando, né? Isso eu concordo plenamente. Só complementando, Lília, sim, no regime presencial com provas abertas, né, aí vou dizer eu, Fred, né, em geral analiso o raciocínio. E o raciocínio, para mim, é mais importante do que a resposta quando eu estou avaliando uma questão aberta, tá? Entretanto, vocês sabem
né? Não é novidade para ninguém que tem vários professores que não agem assim. Tem professores que olham só a resposta. Se a resposta tiver 1/10 diferente do gabarito, ele dá 0, né? Ou seja, isso é critério do professor. Eu não discordo. Eu já passei né? com professores assim. Mas Então, eu não quando acho eu assim, sabia que o professor era assim, o não eu já tinha, eu corri atrás. Sim, então, mas eu digo assim, isso é critério do professor. Tem professor de determinadas disciplinas, se tiver 1/100º errado, é 0 na questão, né? Se tiver um sinal errado, 0 na questão. Eu não ajo assim, com provas abertas. Mas como a gente não tem muita possibilidade de fazer provas abertas no regime remoto, porque fica bastante mais complicado em todos os sentidos, as provas têm sido fechadas e as listas abertas. Tá? Então, os critérios de avaliação, vocês vão ver que são diferentes. As listas elas são avaliadas com base no processo de solução e não exatamente na resposta. E na prova, na resposta. Podemos rever para que não hajam tantas questões com esse tipo, né, de categoria, são as chamadas questões de múltipla escolha? Podemos, tá certo? Não vejo problema nisso. Mas volto a dizer, gente, sobre o risco de ser interpretado como chato, não tem problema. Se vocês não se colocarem no lugar de que o regime remoto não os isenta de estudarem para a disciplina, não vai haver um resultado, pelo menos um resultado legal e ético, que seja correspondente à expectativa em nota de vocês. É essa que é a questão. A expectativa que vocês têm em nota, ela tem que ser proporcional ao investimento que vocês estão fazendo. Então, se eu invisto 5%, eu não posso querer que eu tenha nota 95, gente. Isso não faz sentido. Então, peço para que vocês reflitam sobre isso. A gente já teve conversas mais ou menos nesse sentido, embora não nesse teor, digamos, até porque não tinha tido prova, né? Mas eu já tinha alertado a vocês, mais de uma vez, inclusive, dessa ausência de participação, ausência de pergunta, enfim, de onde vai surgir esse conhecimento? De onde vão ser construídas essas competências e habilidades? Por osmose, gente? Não. Tá certo? Por alguma coisa ali extraterrena? Não. Tá? Então, assim, volto a dizer, num teste, espera-se que haja algum tipo de correlação entre esforço, que leva a conhecimento, competência e habilidade, e resultado desse esforço. Se eu me esforço próximo de 0, eu não posso esperar, pelo menos eu não devo ter, eu devo ter clareza para mim mesmo, né, assim, na minha própria avaliação, de que tipo, olha, o que eu consegui na prova é lucro, porque eu não estudei nada. Né? Eu não estou dizendo que isso aconteceu com você, estou dizendo nessa hipótese. Né? Não estudei nada, não não participei de nada. Vou fazer a prova no escuro, o que sair de lá é lucro, né? Mais ou menos como se um time de futebol vai junto, os jogadores aqui, não treinamos nunca, vamos jogar contra a seleção da Alemanha. Vai dar um 7-1, gente. É óbvio que vai dar um 7-1. Então, assim, não há problema em rever essas coisas, tá? Eu ainda não vi o resultado final do teste, hoje o dia foi bastante corrido, eu não consegui parar para olhar o estratificado, né, das avaliações, não. Mas podemos repensar o processo avaliativo, a gente ainda tem mais uma prova, né, que já está aí, porque o semestre já está acabando, né? Como eu falei para vocês, a gente tem mais 2 ou 3 aulas, então no iniciozinho talvez a meados da primeira semana de abril, a gente já deve ter que disponibilizar para vocês, né, porque fica um tempo aberto, essa segunda avaliação. E até lá, seguramente, a gente vai ter a nota das listas e tudo mais. Se não houver um repensar sobre isso, uma reflexão sobre isso, essa nota ela não vai sair do nada, não. Essa nota tem que sair de algum lugar, fruto de alguma coisa. Tá? E o que chama atenção sempre, né, é esse tipo de coisa. Vocês têm recentemente, né, ou mais recentemente, enfim, vocês me incluíram no grupo de WhatsApp de vocês, mas eu não vejo lá nenhum tipo de indagação a mim que não seja sobre nota de prova, gente. Isso é muito... é sintomático, sabe? Assim, só a preocupação com a nota da prova, é isso? Então, se a nota da prova fosse a contento, estava tudo bem, independente de qualquer coisa, né? Aí a nota da prova não está contente, está tudo ruim, independente de qualquer coisa. Então, acho que a gente tem que ter esse senso, sabe? Né? Então, assim, falo
com a expectativa de que isso os faça refletir, apenas isso, e que essa reflexão ela possa servir, se não para agora, mas para o futuro, né? Para a formação de vocês de forma geral. Ok? Então é isso, vamos voltar aqui para a nossa discussão dos autovalores e autovetores, né? Porque já já a gente tem uma nova avaliação que vai abarcar esse conteúdo e que espero que não se dê nos mesmos termos que se deu essa. Então, ó, o que eu estava falando para vocês é o seguinte, né? Um autovetor é uma direção invariante para a transformação linear, ou seja, a transformação linear ela não roda o vetor, tá? Ela vai manter a mesma direção. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em transformações lineares que têm uma geometria mais clara, como, por exemplo, uma rotação, vamos imaginar que você tenha isso aqui, ó. T é uma transformação linear de R2 para R2, que é uma rotação de 90 graus. Tá? Aí a gente vai avaliar, olha, tem algum vetor que fique invariante a rotação de 90 graus? Não, né, gente? Todo vetor que você pegar aqui, que você rodar 90 graus, ele muda de direção, porque ele vai sair da direção dele para uma direção perpendicular a ele. Então, não tem nenhuma direção que é invariante. Consequentemente, uma transformação linear que seja uma rotação de 90 graus não tem autovetor. Não vai ter autovetor. Isso não é possível porque ela não vai manter invariante nenhuma direção. Toda direção vai ficar rodada em 90 graus, ou seja, vai passar da direção original para a direção ortogonal a ela. Bom, tudo bem. Esse lambda que aparece aqui, pessoal, que é o coeficiente, né, de multiplicidade ali, ó, o t de v virou lambda, viu? Ou seja, 2v, 3v, menos v, 5v, 7v, enfim, esse lambda é que é o chamado autovalor. Então, os dois conceitos, eles estão de mãos dadas. Autovetor anda de mão dada com autovetor. Porque para você ter um autovetor, você tem que ter um vetor não nulo, v, tal que t de v seja um múltiplo de v. Esse coeficiente de multiplicidade é o autovalor. E a gente fala que o autovetor v está associado a esse autovalor. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente pensar nisso. Ó. Vou pegar uma matriz T de R2, uma transformação, né? Ou uma matriz, como queiram, de R2 para R2. Mais fácil aqui da gente pensar. T de R2 para R2. Dada por T de XY, igual, por exemplo, a... Vou colocar aqui. X mais Y e, por exemplo, qualquer coisa aqui pode ser X. Vamos ver se essa transformação linear tem algum autovetor. Para ela ter algum autovetor, eu preciso de uma direção que seja invariante. Então, eu preciso ter t de xy igual a lambda vezes xy. Com esse vetor xy não sendo vetor nulo. Por quê? Porque o vetor nulo não me dá direção, já que ele não tem, né, não representa direção nenhuma, ele é só o zero. E, além do mais, porque se você permite chamar o zero de autovetor, ele seria autovetor de todo mundo, porque toda transformação linear leva zero em zero. E aí o t de zero, olha, seria 1v0, ou qualquer outro lambda v0, porque lambda v0 dá zero. O zero estaria associado a qualquer autovalor que você quisesse, o que nos daria um tremendo problema de não definição, tá? De indefinição. Então, o zero nunca é autovalor. Não faz sentido ele ser autovalor, porque t de zero é sempre zero. Então, aqui a gente tem que ver isso. Ó, o t de xy ele se escreve como lambda vezes xy. Né? Se isso acontecer, t de xy é x mais y e x. Isso aqui seria lambda x, lambda y. Para que haja essa igualdade, olha,
você precisaria que x mais y fosse igual a lambda x e precisaria que x fosse igual a lambda y. A gente tem que tentar achar aqui se existe algum x e y que atendam, melhor dizendo, a essas duas equações, né? Ou seja, que resolvam esse sistema, tá? Bom, se a gente colocar aqui o x igual a lambda y, por exemplo, na equação de cima, olha, isso já fica x mais y igual a lambda x, o lambda x, né? O x é lambda y, então vai ficar lambda y, x mais y igual a lambda 2y, e você tem, então, x igual a lambda 2 menos 1 vezes y. Então, olha só, se a gente conseguir achar um vetor xy que seja não nulo, de forma a que essas duas equações aqui sejam satisfeitas simultaneamente, perdão. Ou seja, o x tem que ser um múltiplo do y, e x mais y tem que ser um múltiplo do x. Essa aqui que é a exigência que a gente precisa. Aí a gente vai ter um autovetor. Deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui. Parece que tem. Ok, Linux, você perdeu a conexão, mas voltou. Tudo bem, no regime remoto tudo isso acontece, né? A gente não tem muito jeito. Então, olha só. Achar os autovalores ou os autovetores, pessoal, seria, eu vou colocar seria aqui no futuro do pretérito, né? Exatamente porque a gente vai ver, e esse exemplo aqui já mostra bem nesse sentido, o grau de complexidade da gente tentar achar esses autovetores na mão, tá? Mas seria encontrar um par ordenado xy, ou seja, um vetor no R2, de coordenadas não ambas nulas, de tal forma que x mais y fosse igual a lambda x e esse x fosse igual a lambda y para o mesmo lambda, tá? Então, a gente tem que resolver esse sistema aqui, ó. Eu, a princípio, coloquei o x aqui em cima, mas aí chegou numa equação que não parece evoluir muito bem, então deixei mais ou menos por aqui. Tem outra perspectiva também da gente pegar o lambda aqui, ó, e tentar isolar o lambda. Mas eu já antecipo, gente, que tentar achar o autovetor assim na mão não é simples, tá? A gente vai ter um método bem melhor para fazer isso. Aqui era só para mostrar o desenvolvimento do conceito mesmo, tá? As contas, se a gente tenta fazer assim, costumam ser, como diz um amigo meu, zangadas. Então, eu posso tentar isolar o lambda aqui, supondo que o y não seja zero, né? Porque se o y for zero, o x vai ser zero também, e eu não quero que os dois sejam nulos simultaneamente. Então, posso supor que o y não é zero, tá bom? E aí posso passar o y para o lado de lá, o lambda seria x sobre y. E eu posso pegar esse lambda igual a x sobre y e jogar lá na primeira equação. Vai ficar x mais y igual a lambda, que é x sobre y, vezes x. Ou seja, x mais y igual a x2 sobre y. Que também não deu uma equação lá muito favorável, não. Multiplico aqui por y, xy mais y2 igual a x2. Acho que não vai sair nada bom daqui, gente. Enfim, esse sistema vai ficar enrolado para resolver, como a maior parte deles vai ficar. Como é que a gente usa, qual é o processo, então, que a gente usa, já que esses sistemas são difíceis de serem resolvidos assim, na marra, tá? A gente usa a seguinte ideia, olha. Vou escrever aqui. Primeiro, toda transformação linear pode ser representada por uma matriz. Então, fixadas as bases, eu posso já pensar numa matriz, ok? Então, vamos imaginar que a transformação linear T do espaço Rn para o Rm, por exemplo, aquela ali, depois a gente volta nela, que a gente tem uma representação matricial para essa transformação. Vamos chamar essa representação de A. Tá? Então, A vai ser a matriz que representa a transformação T. Bom, o que significa dizer que a gente tem um autovetor nesse conceito? Um autovetor vai ser, então, um vetor V, tal que A vezes V é igual a lambda V. Lembra que a transformação associada à matriz, gente, é a transformação multiplicar pela matriz, tá? Então,
quando eu digo que a representação de T na base B para a base B é A, quer dizer que a transformação linear ela age multiplicando o vetor V por essa matriz A. Por isso que a matriz A representa a transformação. Ou seja, aplicar a transformação T passa a ser a mesma coisa que multiplicar por A. Bom, então eu preciso que A vezes V seja igual a lambda vezes V. Com esse vetor V não sendo vetor zero, ele não pode ser nulo. Se AV é igual a lambda V, eu trago esse lambda V para o primeiro membro, assim, e escrevo A vezes V menos lambda V igual a zero. O que é a mesma coisa que dizer que A menos lambda vezes a identidade aplicada a V igual a zero. Só fazer a distributiva aqui na parte de baixo que a gente volta à linha de cima, tá? A com V, A vezes V, lambda vezes I vezes V, I é a identidade, então I vezes V dá V, isso aqui então dá lambda V, a gente volta exatamente ao que estava antes. Conclusão, para que eu tenha um autovetor V, é necessário que esse autovetor V seja a solução dessa equação matricial que apareceu aqui agora. Ou seja, olha, V tem que ser um vetor que multiplicado por A menos lambda I dê zero, sendo o vetor V diferente do vetor nulo. Isso significa que se a gente pensar lá em termos da geometria analítica, né, do sistema associado a essa equação matricial, eu tenho um sistema homogêneo. Isso aqui ó, vai ser um sistema, representa um sistema homogêneo, em que você tem uma solução V não nula. Tá? Um sistema homogêneo, pessoal, que tem solução não nula, solução não trivial, é porque a matriz dos coeficientes tem determinante igual a zero. Ou outra forma de explicar essa mesma coisa. Tá? Vamos imaginar que a gente tivesse essa igualdade aí que está expressa nesse retângulo amarelinho, com o V sendo diferente de zero, ok? O que a gente pode deduzir daí? Ó? Então, tenho essa igualdade e o V é diferente de zero. Vamos supor, pessoal, que o determinante da matriz A menos lambda I fosse diferente de zero. A menos lambda I é uma matriz quadrada. Vocês lembram que a A é quadrada, a identidade é quadrada, isso aqui é uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada que tem determinante diferente de zero tem inversa. Toda matriz quadrada de determinante não nulo tem inversa. Se o determinante, então, de A menos lambda I for não nulo, esse A menos lambda I vai ter uma inversa. Então, vai existir a inversa dessa matriz. Se a gente multiplicar a igualdade que está lá dentro do retângulo amarelo dos dois lados por essa inversa, olha o que vai acontecer. Vou multiplicar a esquerda pela inversa, vai ficar assim. A menos lambda I inversa vezes A menos lambda I vezes V igual a A menos lambda I inversa vezes zero. Tá? Então, olha, eu multipliquei sempre a esquerda no primeiro e no segundo membro por essa mesma matriz aqui, a inversa de A menos lambda I. Se eu fiz isso dos dois lados, mantendo a ordem das matrizes, já que o produto não é comutativo, né, eu tenho que obter ainda uma igualdade verdadeira. Só que isso implica, se eu multiplicar uma matriz qualquer pela inversa dela, né, e é isso que está aparecendo aqui no iniciozinho da conta, aqui, eu tenho um produto de uma matriz pela inversa dela, esse resultado é a identidade. Quando eu multiplico M por M a menos 1, isso é a identidade. Então, essa igualdade vira I vezes V igual a A menos lambda I a menos 1 vezes zero. Multiplicar um vetor pela identidade dá o vetor, e multiplicar o zero por qualquer matriz dá zero. Então, olha só, se a gente supõe que essa equação aqui, matricial, tem uma solução V diferente de zero, isso significa que o determinante desse pedaço tem que ser nulo. Por quê? Porque se o determinante for diferente de zero, isso tem inversa,
A gente multiplica pela inversa dos dois lados e isso obriga o V a ser zero. Como o V é não nulo, esse determinante tem que ser zero. Essa é a chave, pessoal, para achar autovalores e autovetores sem ter que fazer a conta na mão, como a gente estava fazendo, e já viu que tende a não dar certo, porque o grau de complexidade de solução do sistema é alto. Então, para achar os autovalores e os autovetores de uma transformação linear T, eu represento essa matriz, represento a transformação numa certa base, tá? Por uma matriz A, e aí eu acho os autovalores a partir dessa informação aqui, ó. Determinante de A menos lambda vezes a identidade é igual a zero. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Não perguntaram isso não, Paloma, mas acho que 2 tentativas já é o máximo. Tá? Em geral, inclusive, pelo que eu tenho visto aí, tem-se uma tentativa só. Até porque quanto maior o número de tentativas, dependendo de quantas elas forem, vocês acabam descobrindo as respostas, né, gente? Não dá. Bom, então vamos voltar aqui, gente. Determinante de A menos lambda I igual a zero. Essa equação é chamada de equação característica da matriz ou da transformação linear. Equação característica. No vídeo apresentava exemplos de determinação dos autovalores e dos autovetores assim. Então vamos fazer mais exemplo aqui disso para trabalhar essa ideia melhor. Ó, vamos imaginar, vou pegar uma matriz aqui. Eu já vou pegar a transformação dada pela matriz, tá? Depois a gente faz uma direto. Mas vou pegar, por exemplo, essa matriz aqui, ó. A igual a 200, 310 e 1 menos 2 e 2. Bom, então, essa matriz A, ela representa uma transformação linear, que é a transformação que a gente indica por TA. O que essa transformação TA faz? Ela pega um vetor lá em R3, vai devolver um vetor do R3 também, e como é que ela faz o cálculo dela? Ela pega um vetor V e faz a multiplicação de A por V, esse V colocado como vetor coluna, tá? Então, às vezes até vai aparecer assim, ó. Então, se você pegar um vetor x, y, z, a transformação linear que está associada com essa matriz é a transformação TA de x, y, z, TA de x, y, z, que é pegar a matriz A e multiplicar pela matriz x, y, z. Bom, não vou fazer as contas aqui não, porque isso não é o que nos interessa, tá? Mas é bem simples. Primeira linha, primeira coluna, dá 2x. Aí você tem a primeira coordenada, segunda linha, segunda coluna, vai dar 3x mais y. Isso aqui é tão fácil que eu acho que eu vou terminar. X menos 2y mais 2y. Tá? Então aqui você tem a transformação linear que está associada com essa matriz. O que eu estava falando para vocês antes é que quando a transformação é dada assim, desse jeito aqui, ó, a gente também consegue achar a matriz. Ou seja, eu consigo fazer o caminho inverso. Como é que eu acho a matriz? Pego uma base do espaço R3, acho a imagem da base, por exemplo, a base canônica. Tá? Pego os vetores, eles já vão estar escritos na base canônica mesmo, empilho como colunas e eu acho aquela matriz. Então, da matriz a gente acha a transformação, da transformação a gente acha a matriz. Tá? Bom, a transformação aqui, nesse caso, inclusive, nem me interessa, fiz só a título ilustrativo, mas eu quero usar o que nós desenvolvemos antes para achar os autovalores e autovetores. Então, nós vamos pegar a matriz A e vamos usar... Caramba!
e vamos usar aquela ideia de que, para eu ter um alto valor, eu preciso que o determinante de A menos lambda I seja igual a zero. Então, eu pego a matriz A, copiá-la aqui de novo, ela é 2, 0, 0, 3, 1, 0, 1 menos 2 e 2. Então, eu escrevi a matriz A. Agora, eu vou escrever lambda vezes a identidade. A identidade é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, né? Lambda vezes a identidade, gente, é só você multiplicar a diagonal principal por lambda, ou seja, ela vai virar toda lambda. Ela era toda 1, você multiplicou por lambda, ficou tudo lambda. E o resto continua zero, né? Tá? Então, esse lambda aí vai ser sempre desse jeito. Você vai apenas trocar, modificar a diagonal principal da identidade, ao invés de ser tudo 1, vai ser tudo lambda. Quando a gente faz A menos lambda aí, na prática, gente, é só tirar a lambda dos elementos da diagonal principal da A. Porque como no restante lá, ó, tudo é zero, os únicos lugares em que você vai alterar alguma coisa ali da A é exatamente na diagonal principal. Então vai ficar 2 menos lambda, 0 menos 0, 0 menos 0, 3 menos 0, ou seja, fora da diagonal principal não altera nada, né? 1 menos lambda, 0 menos 0, 1 menos 0, menos 2 menos 0 e 2 menos lambda. Tá? Então, o que eu estou chamando a atenção aqui, ó, percebam que no final das contas é só pegar a matriz A e tirar a lambda dos elementos da diagonal principal e preservar os outros. Os outros não alterei nada. O que vai ser o determinante dessa matriz, né? A menos lambda I é esse determinante aqui. Um determinante 3 por 3. Ó, essa matriz ela é triangular superior, tá? Em cima da diagonal principal só tem zeros. Aqui, ó. Acima da diagonal principal só tem zero. Matrizes triangulares têm uma propriedade de cálculo determinante. Uma propriedade fala assim, se você for calcular o determinante de uma matriz triangular, inferior ou superior, é só multiplicar os termos da diagonal principal. Então, para achar o determinante aí é só multiplicar os 3 elementos da diagonal principal. Se eu esqueço disso e vou calcular o determinante pela regra de Sarri, aquela de copiar as 2 primeiras colunas aqui do lado, ó, não tem problema, vai dar certo também, só vai me dar um pouquinho mais de trabalho. Tá? Em casos de matrizes que são triangulares, o cálculo do determinante já fica facilitado. Opa. Então, o que vai dar o determinante de A menos lambda I? Produto dos elementos ali da diagonal principal, 2 menos lambda, 1 menos lambda, 2 menos lambda. 2 menos lambda apareceu 2 vezes, né? Posso escrever isso, juntar. Isso vai dar 2 menos lambda ao quadrado, vezes 1 menos lambda ao quadrado. Ó, 1 menos lambda sem quadrado. 2 menos lambda ao quadrado, vezes 1 menos lambda. Isso aqui, gente, vai ser um polinômio, né? Se a gente desenvolvesse aqui a conta, daria um polinômio de terceiro grau, ou seja, o lambda, né, está elevado ao terceiro grau, tá? E esse polinômio é chamado de polinômio característico. Polinômio característico. Vamos pôr esse nome aqui. A gente vai ficar falando dele agora toda hora. Tá, eu vou adotar essa notação aqui, ó, sempre vou colocar o P de polinômio e a matriz aqui embaixo, tá? Então, PA de x, polinômio característico, no nosso caso de lambda, perdão, que eu chamei a variável de lambda, então, lambda. Deixa eu trocar a cor aqui também. PA de lambda, isso vai ser 2 menos lambda ao quadrado, vezes 1 menos lambda.
Tá? Pronto. Não é aconselhável a gente desenvolver o polinômio, porque como a gente vai precisar achar as raízes dele, né, lembra que para a gente ter um alto valor, o determinante de A menos lambda I tem que ser 0. Então, para achar os autovalores, o processo é exatamente, eu pego a matriz A, faço A menos lambda I, calculo o determinante de A menos lambda I, isso gera o polinômio característico, e eu preciso igualar o polinômio característico a 0 e resolver a equação. Então, quanto mais ela tiver fatorada, melhor. Tá? Então, nesse caso, achar os autovalores aqui, ó, é resolver essa equação. PA de lambda igual a 0. Ou seja, 2 menos lambda ao quadrado vezes 1 menos lambda igual a 0. O que quer dizer que os autovalores são 2, né, para zerar esse aqui, ou 1. Esses aqui são os autovalores. Ou seja, são aqueles coeficientes de proporcionalidade. Como é que a gente faz para encontrar os autovetores que estão associados a esses autovalores, né? Aí a gente precisa voltar na definição. O que é um autovetor? V é autovetor associado ao autovalor lambda se A vezes V for igual a lambda vezes V. Então, para que eu tenha um autovetor, né, para que eu consiga encontrar esse V, autovetor associado a lambda, AV tem que ser igual a lambda V, o que é a mesma coisa que AV menos lambda V igual a 0. É a mesma conta que eu fiz lá no início. Que é a mesma coisa que dizer que A menos lambda vezes I vezes V... Opa, está tudo bagunçado aqui. Igual a 0. Ou seja, pessoal, como é que eu acho os autovetores na prática, tá? Os autovetores vão ser as soluções dessa equação matricial aqui, ó. Eu preciso encontrar um vetor V do tipo x, y, z, de tal forma que A menos lambda I vezes x, y, z seja o vetor nulo. Então, tem que encontrar as coordenadas x, y, z. Então, vamos lá. A gente tem dois autovalores. Eu vou fazer a conta dos autovetores em separado. Uma para o primeiro autovalor, outra para o segundo autovalor. Então, começar com o autovalor. A gente achou 2 e 1 os autovalores, né? É isso? Só conferir aqui, 2 e 1. Então, vamos começar com o 2. Né? Autovalor lambda igual a 2. Substitui o lambda por 2 ali. Vai ficar A menos 2 vezes I. Vezes o vetor V igual a 0. Quanto que dá A menos 2I? A, gente, era a matriz 2, 0, 0, 3, 1, 0, 1 menos 2 e 2, tá? Então, se eu for tirar duas vezes a identidade, o que vai acontecer é que eu vou subtrair 2 ao longo da diagonal principal, que a identidade é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Duas vezes a identidade, eu vou multiplicar por 2 aqui, ó. Não vai alterar nada, só na diagonal principal que vai alterar. E quando eu for fazer essa aqui, menos essa, olha, aonde que vai ter alteração? Só na diagonal principal. Então, fica 2 menos 2, que dá 0, né? 0 menos 0, 0 menos 0, 0, que dá tudo 0, tá? 3 menos 0 vai dar 3 mesmo. 1 menos 2 aqui vai dar menos 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 0 dá 1. Menos 2 menos 0 dá menos 2. 2 menos 2, 0. Tá? Como vocês podem perceber, gente, é só ir lá na diagonal principal da matriz A. Vamos desenhar a diagonal principal ali. É só ir na diagonal principal da matriz A, que está aqui, ó, e subtrair o alto valor, no nosso caso 2, né?
em cada elemento da diagonal principal. Os outros ficam como estavam. Tá? Então, 2 menos 2, 0. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 2, 0. Os outros elementos exatamente como estavam. Pronto. O que eu vou fazer com essa matriz? Essa matriz multiplicada pelo vetor xyz, que é o suposto autovetor que eu estou procurando, tem que dar o vetor nulo. Isso é uma equação matricial ou um sistema linear homogêneo, depende de como vocês querem enxergar. Então, eu posso, por exemplo, pessoal, resolver por escalonamento. Tá? Posso resolver isso aí por escalonamento. E aí eu encontro os autovetores. Bom, aqui está bem simplesinho. Talvez nem valha a pena escalonar, mas dá para fazer por escalonamento também, tá? Qual o sistema que a gente tem aqui, ó? Isso significa, a primeira linha zerou toda, então não vai dar informação nenhuma, né? Seria 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Depois, a segunda linha vai dar 3x menos y igual a 0. O pessoal acha que tem algum microfone aberto aí. Depois vai ter x menos 2y igual a 0, tá? Isso significa que o y é igual a 3x, lá de cá. Porque o negócio agora tá pesado. Essa tá bem pior. Então eu tô aqui preparando meu organismo com as cachaças. E vamos dar de cachaça. Meu Deus. Gente, tem um microfone aberto aí, galera. Beijo, tchau. O senhor mesmo pode desligar o microfone, professor, É, da pessoa. ok, obrigado. Vou voltar aqui, gente. Eu já me perdi aqui. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma conta errada. Vamos conferir. Então, eu coloquei lambda igual a 2, tá bom? Porque foi um dos valores que a gente achou, né? Aqui na equação. E aí eu fiz, então, peguei a matriz A e tirei 2 da diagonal principal. Ficou 0, 0, 0, 3 menos 1, 0, 1 menos 2 e 0. Tá? Dessa forma. E aí eu estou procurando um vetor x, y, z de tal forma que a gente tenha a matriz 0, 0, 0 vezes 3 menos 1, 0 vezes 1 menos 2, 0 multiplicada por x, y, z igual a 0, 0, 0. Bom, aí eu estava falando o seguinte, ou a gente escalona a matriz, mas aqui como já tem muitos zeros, talvez não valha a pena escalonar, o custo logístico vai acabar não compensando, tá? E aí fazendo a multiplicação, né? Ou pegando simplesmente aqui direto as coordenadas, tá? E montando o sistema. Ó, aqui é a coordenada do x, coordenada do y, coordenada do z, coeficiente do x, coeficiente do y, coeficiente do z. Tá? Então, isso significa que a gente ficou com um sistema 3x menos y igual a 0 e depois x menos 2y igual a 0 também. Aí eu isolei o y aqui, o y ficou igual a 3x, do lado de cá você tem x igual a 2y. Tá? Então, y é igual a 3x, x igual a 2y. Substituindo ou o x no y ou o y no x, tanto faz, vai ficar y igual a 3 vezes 2y, y é igual a 6y, o que só é possível se o y for 0. Né? Até porque você pode passar o y para o lado de lá, fica 5y é igual a 0 e y é igual a 0. Se o y é 0, substituindo aqui, a gente vê que o x é 0 também. Então, o y e o x são 0. Como vocês podem perceber, a solução desse sistema tem o z livre. Né? O z pode ser qualquer coisa, a gente não determinou nada sobre o z. Independente do valor do z, quando eu fizer esse produto aqui, dá sempre 0, 0, 0. Ou seja, o z é livre. Então, qualquer vetor que seja da forma 0, 0, z é uma solução. Ou seja, qualquer vetor do tipo z vezes 0, 0, 1. Então, esse aqui ó, é um autovetor.
Qualquer múltiplo desse autovetor, pessoal, vai ser autovetor também. Porque se a transformação linear preserva a direção desse vetor, né? Tipo t de 0,01, o que a gente viu ali? Que t de 0,01 dá 2 vezes 0,01. Autovetor e autovalor. A gente achou o autovetor 001 a partir do autovalor 2. Então, t de 001 deve ser 2 vezes 0001. Se a gente fizer a conta lá, a gente consegue comprovar isso, mas tem que dar esse resultado, né? Ou seja, se eu pegar essa matriz aqui, estava bem lá para trás. Se a gente pegar essa matriz A aqui, ó, 2, 0, 0, 3, 1, 0, 1, menos 2, 2, e multiplicar pelo vetor 001, vai dar 2 vezes 001. Vamos fazer aqui rapidinho, que a gente comprova isso. Primeira linha, primeira coluna, né? 2 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Então, deu 0. Segunda linha, primeira coluna, 3 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Terceira linha e primeira coluna, 1 vezes 0, 0, menos 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2. Isso é exatamente o dobro do vetor 001. Então, o vetor 001 é uma direção invariante, é um autovetor associado ao autovalor 2. A mesma coisa eu posso fazer com o outro autovalor. O outro autovalor é lambda igual a 1. E aí eu repito o processo, tá? Se o autovalor é lambda igual a 1, quer dizer que tem um vetor não nulo V, de tal forma que A vezes V seja igual a 1 vezes V. Ou seja, AV menos V igual a 0, ou A menos a identidade vezes V igual a 0. Essa parte daqui até aqui ó, é dispensável, tá? Esse padrão vai seguir sempre. Então, se eu quiser já colocar direto aqui, ó, tudo bem. Posso vir direto para cá. Esse processo aqui vai ser sempre igual, não vai alterar nada. Então, eu vou pegar a matriz A, eu vou tirar um de cada elemento da diagonal principal da A e vou ver qual é a matriz que aparece, qual a equação matricial que aparece, qual o sistema que aparece. A matriz A, ela é a matriz 2, 0, 0, 3, 1, 0 e 1, menos 2 e 2. A gente tem que tirar uma unidade de cada elemento da diagonal principal. Então, o A menos I, ele vai ser 1, 0, 0, 3, 0, 0, 1, menos 2 e 1. Tirei uma unidade só dos elementos da diagonal principal. Ou seja, daqui, daqui e daqui. Os outros eu só copiei. E aí, para achar os autovalores, eu preciso, os autovetores, perdão, eu preciso resolver esse sistema dado matricialmente por essa forma aqui, ó. 1, 0, 0, 3, 0, 0, 1 menos 2 e 1, multiplicado pelo autovetor XYZ, e isso aqui vai ter que ser igual a 0, 0, 0. Tá, essa equação matricial, gente, pode ser resolvida, isso gera um sistema, esse sistema pode ser resolvido por escalonamento, tá? Se você for resolver por escalonamento, né? Como o sistema é homogêneo, é até mais fácil. Lembra que para resolver por escalonamento, em geral a gente faz assim, ó. Você pega a matriz dos coeficientes, acrescenta aqui no final a matriz dos termos dependentes e escalona. Quando o sistema é homogêneo, você nem precisa colocar essa matriz aqui, ó. Por quê? Porque ela é toda nula, essa coluna é toda nula, e o escalonamento é feito à base de operações elementares. As operações elementares são trocar duas linhas de lugar entre si, você vai trocar um zero de lugar com o outro. Somar uma linha com a outra, 0 mais 0 dá 0. Ou multiplicar uma linha por um número, 0 vezes o número dá 0. Então, quando o sistema é homogêneo, que vai ser o caso sempre quando eu estiver procurando autovalores, autovetores,
eu nem preciso colocar essa matriz coluna de zero, porque ela vai ficar zero o tempo todo. Então, é só escalonar o pedaço de cá. Mas aqui, de novo, como ficou bem simplesinho, talvez não valha muito a pena escalonar, não. Dá para a gente resolver o sistema quase que só de olhar para ele. A primeira linha diz 1x mais 0y mais 0z igual a zero, ou seja, x igual a zero. Tem alguma pergunta, gente? Então, x igual a zero. Segunda coisa, 3x igual, 3x igual a zero. Igual a 3. Como é que é? Pode falar. Não. A filha não está deixando eu concentrar, não. Ela está rindo conversando do meu lado. Ela está conversando hoje. Mas é só pegar aqui os coeficientes. Opa, eu apaguei ali, gente. O primeiro coeficiente é o do x, o segundo é o do y, o terceiro é do z. Então, a primeira equação eu tenho x mais 0y mais 0z. Segundo, você tem 3x igual a zero, né? 3x mais 0y mais 0z. E depois, na terceira equação, x menos 2y mais z igual a zero. Da primeira equação, x igual a zero, não tem o que fazer, né? A segunda equação, 3x igual a zero, dá x igual a zero, então nenhuma novidade, as duas primeiras equações produziram a mesma coisa. E o x igual a zero, se eu substituir aqui, vai dar menos 2y mais z igual a zero, z igual a 2y. Tá? Bom, então, o que a gente conclui aqui? Para eu ter um autovetor associado ao autovalor 1, eu preciso que o x seja zero e que o z seja o dobro do y. Ou seja, o y pode ser o que ele quiser, desde que o z, ou seja, a terceira coordenada, seja o dobro do y. Então, os autovetores, eles têm essa mesma cara aqui, eles são da forma 0, y, 2y. Ou, que é a mesma coisa, y vezes 0, 1, 2. Já percebam, pessoal, que o conjunto de autovetores associados a um determinado autovalor, por exemplo, os autovetores associados ao autovalor 1, que é o que a gente está fazendo agora, isso é um subespaço vetorial, sempre vai ser, tá? Que é o chamado autoespaço. O conjunto de autovetores associados a um autovalor específico é um subespaço vetorial. Então, ele é fechado por combinações lineares. Tá? Então, um dos autovetores é esse aqui. Qual que é múltiplo dele, exceto o zero, vai ser autovetor também. Esse aqui é associado ao lambda igual. Ok? Muito bem. Temos alguma dúvida aí, gente? Sobre a matéria, de preferência? Bom, processo de determinação, então, de autovalores e autovetores. O processo de determinação dos autovalores, né? Consiste em determina o polinômio característico. Quem é esse polinômio característico? É o nome da variável que vocês podem escolher, x, t, sei lá. É o determinante de a menos lambda i, ou, se você quiser, x, a menos lambda x. Menos x vezes y. Menos x vezes y. Esse é o polinômio característico. Embora eu não vá mostrar isso aqui, pessoal, é verdade que esse polinômio característico não depende da escolha das bases. Então, se você pegar uma transformação linear qualquer, escolher a base que você quer trabalhar, achar a matriz, né, de representação dessa transformação nessa base, outra pessoa olhar outra base, escolher outra base, vai achar uma outra matriz de representação, as matrizes não vão ser iguais, mas o polinômio característico vai, tá? Então, o polinômio característico é algo intrínseco
da transformação linear. Ele não depende da escolha das bases. Qualquer transformação linear que a gente pegar, a gente consegue achar os autovalores e os autovetores pelo polinômio característico, usando uma representação matricial em qualquer que seja a base que se esteja utilizando ou que se escolha, tá? Então, o processo é, pego a transformação linear fica representada por uma matriz mediante escolha de base, pego essa matriz, calculo o polinômio característico, igualo o polinômio característico a zero, acho as raízes. As raízes serão os autovalores. Para cada autovalor, eu preciso encontrar os autovetores associados. Aí eu vou resolver aquele sistema A menos lambda I vezes V igual a zero. Tá? Bom, essencialmente é isso, né? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui que eu possa fazer para vocês, gente. Vou pegar essa transformação linear aqui. Pegar essa transformação linear aqui, olha. A igual a, representada pela matriz 4, 2, 0, menos 1, 1, 0 e 0, 1. Então, tudo bem. Isso define uma transformação linear e eu posso trabalhar já a partir da matriz que já foi dada, né? Então, eu vou fazer determinante de A menos lambda I, isto é, a gente tem que pegar, pessoal, a matriz e tirar a lambda dos elementos da diagonal principal. Seu áudio está mudo, professor, ou não está falando? Não, meu áudio não está mudo, não. Tá todo mundo... Tem mais gente que não está me ouvindo, gente? Ou, melhor dizendo, Não, vocês estão me ouvindo? Você parou de falar um minutinho mesmo, parecia que estava mudo, mas não tá. É porque você parou de falar. Sim. Ok. É porque eu devia estar copiando alguma coisa aqui. Bom, mas então, se vocês estão me ouvindo, está tudo ok, né? Beleza. Então, recapitulando, gente. Peguei a matriz A, achei o determinante de A menos lambda I. A menos lambda I é só tirar a lambda dos elementos da diagonal principal, porque I só tem elemento não nulo na diagonal principal. Então, fora da diagonal, se eu multiplicar os elementos, né, fora da diagonal principal de I por lambda, eu vou estar multiplicando 0 por lambda. Vai dar 0, não vai alterar nada na diferença. Aí eu vou calcular esse determinante, tá? Essa matriz ela não é mais triangular. Vocês podem ver que nem abaixo nem acima da diagonal principal é tudo zero, tá? Acima até tem 2 zeros, mas tem um elemento não nulo aqui, ó. Então não posso usar mais que o determinante é só o produto dos elementos da diagonal principal. Eu vou ter que calcular mesmo esse determinante, tá? Por exemplo, pela regra de Sarri. Não sei como é que vocês fazem, sei que muita gente faz copiando as duas primeiras colunas aqui do lado, tá? Não tem problema, pode ser assim. Normalmente eu prefiro fazer assim, eu pego a diagonal principal, multiplico os termos, então vou começar com o produto dessa diagonal principal, vai ficar assim, né? Aí eu passo para a paralela de cima da diagonal principal, essa. Ela só tem 2 termos, fica faltando um, esse que falta eu pego daqui de baixo, ó, do lado contrário. Então 1 vezes 0, 0, vezes 0, 0, então aqui deu 0. Mesma coisa que eu fiz para a diagonal de cima, eu vou fazer para de baixo. Então, eu vou pegar esses dois aqui e multiplicar por aquele lá de cima. 1 menos 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1 vezes 0, 0. Mesma coisa que eu fiz para a principal, eu faço para a secundária. Aí eu vou só precisar apagar esse monte de coisa que eu rabisquei aqui, tá, gente? Senão não consegue enxergar mais nada, né? Na diagonal secundária, tá aqui, eu faço o produto dos elementos dela. Aí 0 vezes qualquer coisa vai dar 0 e esse pedacinho já morreu.
Passo para a diagonal secundária de cima, essa aqui. Falta um elemento, então eu vou buscar o do lado oposto. Vai ficar menos 1 vezes 2 vezes 1 menos lambda. Ou seja, menos 2, 1 menos lambda. E com a mesma coisa com a de baixo. 1 vezes 0 vezes esse aqui. 1 vezes 0 vezes qualquer coisa dá 0, então não alterou muita coisa, não. Isso é o polinômio característico, tá? Que ele apareceu aqui, né? Qual foi a forma dele? Aqui deu 0, 0. Aqui deu menos 2, 1 menos lambda. Na verdade, mais 2, tá? Porque tem um menos aqui fora. Então, menos com menos mais, 2 que multiplica com menos lambda. E aí a gente pode colocar o 1 menos lambda em evidência. Quanto mais fatorado o polinômio característico tiver, melhor, tá? Que é mais fácil para a gente resolver. Se eu colocar 1 menos lambda em evidência, vai ficar 4 menos lambda vezes 1 menos lambda, mais 2. Aí, gente, é resolver isso aqui, ó. 1 menos lambda, fazer essas continhas, né? Não vai ter muito jeito, ó. 4 vezes 1, 4 vezes lambda, então menos 4 lambda, menos lambda vezes 1, menos lambda vezes menos lambda, lambda 2, mais 2, tá? Então, apliquei ali a distributiva e tal. O que sobrou aqui dentro desse parênteses? A lambda 2 menos 5 lambda mais 6, né? Pronto. Lambda 2 menos 5 lambda mais 6. Acho que está certinho. Achei o polinômio característico, como eu disse, quanto mais fatorado, melhor. Então, essa parte que já está fatorada aqui, eu não vou aplicar a distributiva, não. Vou deixar assim mesmo. Por quê? Porque eu preciso achar os autovalores, e os autovalores são as raízes do polinômio característico. Então, eu tenho que igualar isso aqui a zero e resolver. Iguala a zero e resolvo, vai dar 1 menos lambda vezes lambda 2 menos 5 lambda mais 6 igual a zero. Lambda é uma letra meio chata de fazer, gente. Se quiser trocar por x, zero problema. Então, as raízes, lambda igual a 1 ou lambda 2 menos 5 lambda mais 6 igual a zero, tá? Isso aqui é uma equação de segundo grau. As raízes são 2 e 3. Vou colocar aqui só para encurtar a conta, tá? Então, a gente tem 3 autovalores, 1, 2 e 3. Cada autovalor desse, gente, vai ter um autoespaço, ou seja, um conjunto de autovetores associados a ele. Vou fazer aqui, por exemplo, do lambda igual a 1, deixo como exercício para vocês fazerem os outros dois, a mesma coisa. Quero achar, então, os autovetores, ou pelo menos um autovetor, do autoespaço associado ao lambda igual a 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um vetor não nulo, tal que A menos lambda, no caso o lambda vai ser 1 aqui, vezes a identidade aplicado a V ou multiplicado por V seja zero. É resolver isso aqui, ó. A resolução disso é que me dá o autovetor. Trocando o lambda por 1, a gente teria A menos I vezes V igual a zero. Bom, fazendo A menos I, a matriz A, olha, ela era a matriz, está aqui em cima, 4, 2, 0, menos 1, 1, 0, 0, 1, 1. A gente vai tirar 1 de cada elemento da diagonal principal, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou escrever a matriz A aqui de novo. 4, 2, 0, menos 1, 1, 0, e 0, 1. Se a gente fizer A menos I, isso vai dar 3, 2, 0. Estou tirando uma unidade de cada elemento da diagonal principal. Menos 1, 0, 0. E 0, 1 e 0. Tá? Então, tirei uma unidade daqui, uma unidade daqui e uma unidade daqui. Multiplicando isso. Opa.
Volto a dizer, gente, isso aqui é processo de solução de sistema, pode ser por escalonamento, tá? Mas especialmente nesses casos em que tem esse montão de zeros, acho desnecessário escalonar, porque o sistema já vai ter a solução quase que de graça. Então, é melhor a gente montar o sistema e resolver na mão mesmo. 3x mais 2y igual a zero, é o que diz a primeira equação. A segunda, menos x igual a zero. A terceira, y igual a zero. Percebam que nenhuma das equações envolveu o z, ou seja, o z vai ser livre. E daqui a gente já tem y igual a zero, x igual a zero, substituindo na primeira, zero igual a zero. Tá? Então, o x tem que ser zero, o y tem que ser zero, e o z não tem nenhum valor específico, qualquer valor de z serve. Portanto, olha, qualquer vetor do tipo 0, 0, z, desde que o z não seja zero, tá? É autovetor. Vou colocar aqui, desde que o z não seja zero, porque a gente não considera o vetor nulo como autovetor. Ou seja, olha, o autoespaço, né, conjunto de autovetores associados ao lambda igual a 1, é o espaço gerado pelo vetor 001. Então, posso usá-lo como um dos autovetores. Quais são os outros? Múltiplos dele. A mesma coisa vocês podem fazer com os autovalores 2 e 3. Tá? Alguma dúvida aí, gente? Aqui. Ainda não. Não? Ok. Olha, Kelly, não sei o que te responder, né? Os professores têm liberdade para escolher seus processos avaliativos. As duas tentativas foram uma solicitação das turmas. Não vejo nenhum problema em voltar a ter uma tentativa apenas, né? E com relação à disciplina de cálculo 4, também não consigo perceber qual é a comparação, exatamente porque a prova de cálculo 4 também tinha questões exatamente da mesma natureza. Exatamente questões com várias afirmações e vocês tinham que acertar, indicar todas as afirmativas verdadeiras. Então, não consegui entender a sua argumentação. Bom, pessoal, é isso então. Eu vou avaliar, como eu disse para vocês, o resultado da prova, que eu não vi depois de finalizado, e depois a gente verifica isso, mas acho que de início o fundamental é que haja o engajamento com a disciplina, senão vai ficar difícil que alguma coisa saia diferente nos próximos processos avaliativos, pessoal. Ok. Professor, só uma coisa. A gente, no caso, tem essa lista, né? Que Isso, vale que já pontos. está... Já está lá no cigarro. Está no E cigarro. vale 20 pontos. Isso. Ela vale 20 pontos? Ela vale 20 pontos. A primeira lista, que eu ainda não terminei a correção, está sendo bastante trabalhoso, inclusive, também vale 20. A primeira prova vale 30, a última prova, né, que vai ser lá para o dia... A gente tem que ver a data ainda, mas em torno do dia 10 de abril, eu acho. Vale 30 pontos também. Ok. Ok, gente? Esperar ser corrigida para a gente conversar. Tá certo. Ok, então boa noite a todos e a todas. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Até.